O deputado federal Nicolas Ferreira foi para cima do governo Lula por causa do credenciamento da primeira-dama Janja para as Olimpíadas de Paris como chefe de Estado. Depois que o Lula avisou que não iria e que mandaria a Janja no lugar dele. Será que isso é possível legalmente? E existem precedentes para isso nos casos de outras primeiras-damas aqui do Brasil? A ação do Nicolas, ela é uma implicância ou tem algum prejuízo no que a Janja está fazendo para o nosso país? Fica comigo até o final, que nós vamos fazer uma análise jurídica exclusiva desse assunto e eu vou responder a essas perguntas para você. Em primeiro lugar, a gente tem que deixar uma coisa muito clara aqui. Primeira-dama não é cargo. Não existe cargo de primeira-dama, nem na Constituição, nem em nenhuma outra lei brasileira. Como não existe esse cargo por lei, então a Janja não pode ser remunerada por ser primeira-dama. E não existe também uma lista de direitos ou de deveres desse cargo, ou prerrogativas específicas, como acontece com cargos eletivos ou então com os cargos comissionados, como, por exemplo, parlamentares, ministros, secretários de Estado. Assim, a primeira-dama não tem nem direitos e nem deveres do cargo que assegurem o fiel desempenho de missões de caráter público. Em segundo lugar, a primeira-dama ela também não tem uma função representativa do povo brasileiro, porque ela não tem voto. É preciso deixar muito claro isso também. Nós vemos gente da esquerda querer dar uma pretensa legitimidade para a Janja em razão dos votos que o Lula, o marido dela, teve. Mas isso é simplesmente absurdo. Votos são pessoais e intransferíveis. Nem esposa, nem marido, nem pai, nem filho, nem tio, nem amigo pode assumir funções representativas do Brasil que não foram outorgadas pelo povo, seja pelo voto, seja pela posse em um cargo público, segundo as regras criadas pelo povo na Constituição ou nas leis. Ninguém votou no Lula por causa da Janja. A Janja não tem voto, não tem mandato eletivo e, portanto, ela oficialmente não representa ninguém, nenhum brasileiro e nenhum segmento da sociedade. Ah, mas a Janja representa causas, como lá o resgate do cavalo caramelo. Tá bom, se você achar isso, ok, porque qualquer pessoa pode representar causas, mas isso não dá para a pessoa as prerrogativas de uma representação oficial dentro do Estado, que são dadas a agentes públicos empossados em cargos, sejam agentes públicos eleitos ou não. Nós já sabemos, então, que a Janja não tem cargo e que ela não tem voto e não representa ninguém. Mas qual é, então, o papel da primeira-dama? Ela não tem papel nenhum? A resposta é que a primeira-dama tem sim um papel importante, mas esse papel é exclusivamente social, cerimonial e informal, de acordo com as tradições e com os costumes. Ao longo da história, se criou uma tradição de que a primeira-dama atua de maneira informal, sem regulamentação específica, ou seja, a primeira-dama ela pode participar de cerimônias, de eventos sociais, oficiais e diplomáticos, tanto no Brasil como no exterior, mas sempre num contexto em que o presidente também está presente, já que a primeira-dama em si não tem poder representativo. Tradicionalmente, também, as primeiras-damas elas têm tido um papel muito importante na promoção e no apoio de eventos culturais, internacionais, e na divulgação e na promoção da filantropia e da caridade, algo que, por exemplo, a primeira-dama Michele Bolsonaro fazia bastante e muito bem. Sendo assim, fica então a pergunta: a Janja pode representar Lula ou mesmo o Brasil nas Olimpíadas lá de Paris? Ela pode receber sozinha credenciamento e honrarias de chefe de Estado? Vamos fazer aqui uma diferenciação entre duas situações. Primeiro, a situação em que a primeira-dama viaja no contexto de uma comitiva presidencial oficial e quando a primeira-dama, por outro lado, viaja sozinha, como a Janja está fazendo agora em Paris. Eu fui pesquisar em bases abertas sobre o histórico das primeiras-damas mais recentes para saber se alguma delas já viajou sozinha para o exterior para representar oficialmente o Brasil e o presidente em eventos oficiais. E sabe o que eu descobri? Não há registros em fontes abertas de nenhuma primeira-dama viajando sozinha para representar o Brasil, como a Janja está fazendo agora. O que faz sentido que não exista. Por quê? Porque a primeira-dama, mais uma vez, não tem poderes e responsabilidades do cargo público. A Michele Bolsonaro ela participou ativamente em eventos internacionais e se destacou na área social, especialmente em encontros relacionados à inclusão de pessoas com deficiência, mas sempre participou desses eventos no contexto de comitivas presidenciais com a participação de Bolsonaro, ou então ela como cidadã sozinha. Não há registros de eventos internacionais onde ela tenha ido sozinha representar o presidente, o Brasil, como um chefe de Estado faria, porque não pode.
Também não há registros de viagens que a Marcela Temer ou a Ruth Cardoso tenham feito sozinhas para eventos internacionais representando o Brasil, mas sempre no contexto de comitivas presidenciais, como as viagens de Temer à Índia e ao Japão lá em 2016 para o encontro dos BRICS. A Ruth Cardoso participou, por sua vez, de conferências e fóruns internacionais sobre o combate à pobreza e inclusão social, mas sempre como parte de uma delegação oficial do Brasil. Também não há registros de que a primeira-dama, primeira esposa, né, do Lula, Marisa Letícia, que foi primeira-dama nos primeiros mandatos do Lula, tenha feito viagens internacionais em que ela tenha representado o Brasil ou o Lula sozinha. Não existe também esses registros. As suas atividades no exterior elas sempre foram em conjunto com a comitiva presidencial e ao lado de Lula. Ah, Deltan, mas o que é que tem? Vocês estão implicando aí com a esbanja, quer dizer, com a Janja. Não, nós não estamos implicando. Porque se a Janja pode, então todas as esposas e todos os maridos e governadores dos 26 estados, mais Distrito Federal, e todos os maridos e esposas dos prefeitos de 5.568 cidades do Brasil poderão sair por aí viajando, gastando dinheiro público e agindo como se tivesse poderes de um cargo, mas sem ter os deveres e as responsabilidades. Se um agente público faz um ato ilícito, se ele atropela alguém, se ele maltrata alguém, o Estado responde por isso, ele tem que indenizar. Mas e se for uma primeira-dama? Se um agente público desvia dinheiro, ele pratica corrupção, porque é um ato de agente público responsabilizável. Mas e se for a primeira-dama? E aí? Ela tem os deveres do cargo? Ela não tem. E o que acontece? Para um agente público, o Estado ainda paga as despesas de deslocamento, de estadia, de alimentação. Então, agora, os mais de 5.000 cônjuges de chefes executivos de todo o Brasil vão poder sair por aí gastando dinheiro público sem que a lei autorize? É isso que a gente quer? Portanto, o saldo do que nós temos até agora é o seguinte. Primeiro, primeira-dama não é cargo. Segundo, primeira-dama não tem voto, não tem mandato eletivo e não tem capacidade representativa. Terceiro, primeira-dama tem atuação social, cerimonial, informal e tradicional com base em costumes. Quarto, não tem precedente em primeiras-damas viajando sozinhas por exterior para representar o Brasil. Quinto, se a Janja pode, todos os seus maridos e esposas dos mais de 5.000 poderes executivos do Brasil podem. E aí você abre as portas para uma série de ilegalidades. Com base nisso, então, a gente tem sim que investigar como que a Janja conseguiu essa credencial de chefe de Estado e com base em que lei ou ato oficial estatal que isso ocorreu, porque, em tese, não tem. Já que, como eu disse, não existe nenhuma lei que nós tenhamos encontrado que autorize a Janja a representar o Brasil com status de chefe de Estado. E um agente público só pode fazer o que a lei prevê, senão você está violando a legalidade, está agindo de modo errado, incorreto, ilegal. E ela não é chefe de Estado. E a questão que fica é, será que a PGR vai abrir um inquérito para investigar Lula, Janja e quem mais estiver envolvido nisso? Deixa aí pra gente a sua opinião nos comentários.